Boa tarde, galera! Vou fazer um vídeo diferente hoje aqui, só na base da reflexão mesmo. Eu fico às vezes me perguntando, né? Você poderia achar um quadro, né? Uma obra de arte. Você poderia achar essa obra de arte perfeita, sendo que você nunca viu um outro quadro para comparar? Você poderia achar uma música perfeita, a melhor música do mundo, se você jamais tivesse contato com qualquer outra música? Imagina você ouvindo apenas uma música. Você nunca teve acesso a nenhuma outra música. Aí você ouve apenas aquela música e diz: nossa, essa música é perfeita. Você pode imaginar, então, você indo numa galeria de arte, você nunca teve acesso a nenhum quadro. Aí você vê um quadro pendurado na parede, você acha aquele quadro bonito, atraente. Aí você diz: nossa, esse quadro é perfeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É tipo assim, como você pode achar algo perfeito se você não tem parâmetros para compará-lo? Como você pode achar uma música perfeita se você nunca ouviu uma outra música? Como você pode achar um quadro perfeito se você nunca viu um outro quadro? Vocês devem estar se perguntando, né? Poxa, por que você está falando isso? Estou falando isso justamente porque, assim, religiosos, eles têm uma noção de perfeição muito diminuta, né? Olha só, a gente não consegue sair nem da nossa galáxia, né? A gente não consegue, por mais que tentemos, com a tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente não consegue mal sair do nosso sistema solar, na verdade. Então, olha só, né? Que ironia, né? Uma pessoa falar assim, né? O universo é perfeito, só pode ter sido criado por um ser de alta potência, um ser inteligentíssimo. Mas é estranho, né? Porque eles têm noção se existem outros universos para comparar, se esse universo é realmente perfeito? Parece-me cair na história da pessoa que nunca ouviu nenhum tipo de música. Apenas ao ouvir uma única música diz: nossa, essa música é perfeita. É muito relativo isso, né? Porque para eles terem a noção de perfeição, eles deveriam ter, no mínimo, o conhecimento de poder comparar vários universos e também comparar vários criadores de universo. Então você tem um ser onipotente de máxima grandeza criando um universo. Então você também teria que ter um outro ser de grande potência também criando um outro universo. Você poderia até ter 10 seres de grande potência criando 10 universos diferentes um do outro. E você teria que ter conhecimento desses 10 universos. Você teria que ter conhecimento desses 10 supostos criadores desses 10 universos, para só assim você poder comparar qual universo seria o mais perfeito, para só assim você poder comparar qual criador entre os 10 seria o mais perfeito. Isso chama-se lógica. Pena que os religiosos não conseguem. Parece que a crença é uma coisa que, obviamente, ela não move montanhas, nós sabemos muito bem disso, mas é muito provável que a religião, né, a crença, ela remova neurônios, né? Porque você fica nítido, né, o quão a crença inibe o religioso de ter um pensamento crítico, né, sobre a vida.
sobre o universo. A gente tem um sistema de vida que, quando a gente olha para esse sistema de vida, assim, a gente vê que não tem nenhum criador benevolente por trás disso. Basta a gente assistir uma savana aí numa África, aí, sei lá, um veado ao atravessar um rio, a forma cruel da qual o crocodilo vai eliminar a sua presa, né? Você fica muito claro que não tem nenhum ser benevolente criando esses sistemas de vidas, né? Do qual uma vida tem que ser eliminada para outra poder sobreviver, né? E é com um requinte de crueldade assim excelso, né? Então fica muito evidente que não existe nenhum criador inteligente aí por trás da natureza, né? E mesmo que tivesse, nós não poderíamos de jeito algum julgá-lo como perfeito, porque nós não teríamos parâmetro, nós não teríamos outro criador, outros criadores, para só assim a gente poder avaliar outros criadores também, e só assim a gente poder analisar qual deles seria o mais perfeito, né? E mesmo que isso também seria uma coisa meio que subjetiva, né? Porque talvez o sistema de universo que eu fosse achar perfeito não ia coincidir com o sistema de universo que uma outra pessoa iria achar perfeito. Então fica uma coisa meio que muito obsoleta, assim, muito infantil, muito boba. Você querer achar, sem comparação alguma, que a única coisa que você vê na sua vida, você já tira isso como perfeição. É coisa de um cérebro muito diminuto, né? Pessoas que ainda estão enraizadas muito na infantilidade do pensamento, né? Não existe um pensamento crítico para essas pessoas. Elas parecem ter medo até de pensar, né? Porque isso não pode ser só eu que pense. Muitas pessoas dividem também do mesmo pensamento, né? Pessoas que estão fora da caixinha religiosa, que sabe que não tem ser nenhum ali para poder agir com maldade a elas, né? Caso elas pensem por elas mesmas, né? Você vê que os religiosos, eles não conseguem nem ler sozinhos o livro do qual eles consideram ser sagrados, né? Eles não conseguem ler sozinhos. Eles acham que eles não têm o suficiente para eles mesmos poderem assim interpretar, né, o que ali está dizendo. Não, eles não conseguem. Eles acham que eles devem ser subordinados a um pseudo homem de Deus, a um pseudo intérprete do livro sagrado. E eles levam ao pé da letra a interpretação que o seu líder religioso disse a eles que sim, a Bíblia só pode ser encarada dessa maneira. Só existe uma maneira de interpretar a Bíblia. A minha maneira, a maneira do seu pastor. Sim, e você deve ouvir o que o seu pastor está falando, porque o seu pastor foi inspirado por Deus. É engraçado, né? Até ouvir isso, né? Porque tanto o pastor vai dizer isso para sua ovelha, quanto um pastor de uma outra denominação, totalmente diferente daquela denominação, né? Vai dizer para sua ovelha também, e vai dizer uma interpretação totalmente oposta, né? Você pode pegar aí um versículo qualquer bíblico, colocar 10 pastores em salas diferentes, né? Um em cada sala, e você pede para eles interpretar tal versículo. Você terá uma surpresa quando for ler a interpretação de cada um. Vão ser totalmente diferentes uma da outra. E todos vão alegar que estavam com o Espírito Santo, pedindo ajuda do Espírito Santo para poder interpretar tal passagem. Você vê como é falho, né? Todo esse sistema aí de religioso, né? É só você observar as milhares de vertentes que tem só dentro do cristianismo. Cada vertente afirmando categoricamente que a vertente do outro é mentira e que só a sua vertente clerical
é a verdade absoluta, né? A gente vê aí dentro aí do próprio cristianismo, né? A guerra que existe entre eles aí, né? É difícil você ver aqueles discursos de ódio lá, né? Você vê lá um Silas Malafaia lá falando mal de um pastor X. Você vê o Valdomiro Santiago falando já mal de outro pastor Y. E todos são assim, farinha do mesmo saco, né? Um amaldiçoando o outro em nome desse Deus aí que tanto amaldiçoa, né? Olha só, né? Vocês conseguem imaginar um ser bondoso, um ser amoroso que amaldiçoa as pessoas? Amaldiçoar é uma coisa muito nojenta, né? Muito pequena, né, do ser humano. O ser humano tem que estar ainda muito miudinho, né? O ser humano tem que estar muito pequenininho para acreditar em deuses que amaldiçoam, né? Você vê que o homem amaldiçoa, né? O homem mau, né? O homem mau amaldiçoa as pessoas. Então ele cria deuses para representar ele próprio. Se eu sou um homem que amaldiçoa, tem que criar um Deus que amaldiçoa também. Não tem como. O homem mau, ele cria deuses maus também, né? O homem vingativo vai sempre criar um Deus vingativo, né? O homem que gosta de amaldiçoar vai sempre criar um Deus também que gosta de amaldiçoar, né? O homem mau, ele tende a fazer o mal. E o homem mau, por saber que ele é mau e vai sempre fazer o mal na vida, ele tende a ter um Deus que vai perdoá-lo. É muito engraçado isso, né? Ou seja, poxa vida, eu sou tão mal, mas muito mal. Eu quero fazer tanto mal às outras pessoas que eu desejo que exista um Deus perdoador, porque assim eu posso continuar fazendo o meu mal de consciência limpa, por saber que depois basta eu pedir perdão para esse ser que eu criei com a minha imaginação e a minha mente vai ficar como? Tranquila, para eu poder, né, colocar a minha cabecinha no meu travesseiro e dormir tranquilamente, porque na minha imaginação, esse ser que eu criei, ele vai me perdoar. Então tá bom, eu posso fazer o mal que eu for. Isso é um tapa na cara dentre aquela falácia que os religiosos têm, né, de dizer assim, né? Tu tem que acreditar em Deus, porque se você não acreditar no Deus, você não vai ter freio moral. Não, negativo, negativo, negativo. Do contrário, totalmente do contrário. Você sim pode fazer qualquer tipo de mal. Você tem carta branca. Religioso, você tem carta branca para fazer qualquer tipo de barbaridade. Porque você criou um Deus, o quê? Um Deus perdoador. Um Deus que perdoa tudo. Você pode estuprar uma criança e esse Deus vai te perdoar. Sim. Você pode matar seu semelhante, que esse Deus vai te perdoar. Esse Deus não está nem aí para as maldades que você faz para o teu próximo. Não, ele está cagando para isso. Esse Deus ele só tem uma preocupação com ele. Ah, só tem um pecado que ele não pode perdoar. Você, sei lá, mandar o tal do Espírito Santo a merda, a puta que eu pariu. Ah, aí não tem como. Porque agora você não feriu um Zé Ruela de um ser humano, não. Agora você ofendeu uma das 3 partes desse politeísmo, né? Em forma de monoteísmo que vocês têm aí na religião cristã. Aí sim, aí se você ofender a porra do Espírito Santo aí, nossa, agora não tem, agora Hélio, não tem mais jeito, Hélio. Pra ti agora, tu mandou o Espírito Santo a merda, agora Hélio, tu vai direto pro inferno, não é assim? Eu sei que vocês pensam isso, mas pra vocês tudo bem, né? Matar criancinhas, aí pode, né? Aí pode, olha só que hipocrisia, né? Um Deus, caso existisse, fosse tão assim benevolente mesmo, como vocês dizem, né? Ele jamais ia se importar se vocês ofendessem a porra do Espírito Santo. Não. Ele ia se importar mais se você fizesse algum mal a uma criancinha indefesa, uma criancinha inocente. Aí sim, né? Ele poderia até te ameaçar, né? Não existe pecado para aquele que assassinar e estuprar uma criancinha. Já pensou se na Bíblia tivesse escrito isso? Olha só, hein, rapaz.
Ia ser ótimo, né? Mas não, do contrário, está escrito lá. Você pode fazer qualquer barbárie, Deus vai te perdoar, amiguinho. Pode estuprar criança sim, pode matar sim, Deus vai te perdoar. Então que porra de freio moral é esse que vocês acham que tal Deus dá para vocês? O único freio moral que Deus dá para vocês é o seguinte, ó, não ofende a porra do Espírito Santo não, senão tu não tem perdão. Cara, como é bom saber que essas coisas não existem. Como é bom saber que você pode mandar qualquer tipo de Deus pra puta que eu pariu. Porque, sabe? E como é bom também você ter moral para mandar os deuses a merda e ao mesmo tempo não fazer mal a criancinha nenhuma. Isso é ser moral, isso é ético. Moralidade é isso. Mandar os deuses pra puta que eu pariu e não ter a imoralidade, jamais ter a imoralidade de fazer mal a qualquer criancinha que seja. Isso é moralidade, isso é retidão. O resto é desculpa idiotas de religiosos. Religiosos carentes de fazer o mal. Religiosos carentes em querer fazer barbaridades. Achando que pode fazer qualquer coisa. Que basta depois pedir lá perdão ao seu amigo imaginário. E vai lá, tá tudo correto. Então, por favor, não use mais essa desculpa idiota de falar que se eu tenho um Deus, eu tenho freio moral. Não, tu não tem freio moral. Tu sabe disso. Tu pode fazer qualquer barbárie que depois basta você pedir perdãozinho lá e você ainda vai, olha só, rapaz, padecer num paraíso. Olha que beleza. Poxa vida, cara. Isso nunca foi freio moral, do contrário. Tal Deus está dizendo para vocês o seguinte: estuprem, assassinem, matem, roubem. Vocês têm carta branca para isso. Eu, Senhor, estou falando que vocês podem fazer tudo isso. Depois, basta você pedir perdão para mim. E eu vou passar a mão na sua cabecinha e você vai viver uma eternidade de alegria comigo. Galera, só queria deixar isso por hoje aí, tá bom? Fui, galera. Abraço.